Você é só mais uma dessas pessoas patéticas que o mundo ignora. Olhe para você. Olhe como você está. Suja e imunda. Você queria me roubar. Você está prestes a assistir a uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você repensar tudo sobre justiça, destino e caráter. Uma mulher pobre, negra, moradora de rua, encontrou uma situação que muitos de nós jamais conseguiríamos lidar com tanta coragem e integridade. Ela devolveu a bolsa de uma milionária que havia perdido, um gesto de honestidade que poucos teriam coragem de fazer, principalmente diante de tantas dificuldades que a vida impõe. O que aconteceu a seguir é algo que você não vai acreditar. A milionária, em vez de reconhecer o ato de bondade, humilhou a moradora de rua na frente de todos, mostrando um lado cruel e arrogante que muitos escondem. Mas o destino, meus amigos, tem formas surpreendentes de equilibrar as coisas. E a resposta veio na hora, de uma forma que ninguém esperava, deixando todos perplexos e mostrando que a vida tem um jeito próprio de lidar com quem age com maldade. Essa história é uma lição viva sobre respeito, honestidade e a verdadeira riqueza da alma. Mostra que mesmo quando a sociedade tenta nos derrubar, ou quando pessoas maldosas se aproveitam de quem tem menos, o universo sempre encontra uma forma de restaurar a justiça. Prepare-se para sentir raiva, emoção e surpresa em cada segundo desse vídeo. Se você valoriza histórias de superação, justiça instantânea e a força daqueles que fazem o bem sem esperar nada em troca, este vídeo é para você. E mais do que isso, ele vai te fazer refletir sobre suas próprias atitudes e sobre como pequenas ações de honestidade podem mudar destinos. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para não perder nenhuma história impactante como essa. Cada like, cada comentário e cada compartilhamento ajuda nosso canal a continuar mostrando histórias que emocionam, ensinam e transformam vidas. Cada vez que você compartilha ou comenta, você está ajudando a espalhar mensagens de justiça, bondade e superação. Fique até o final do vídeo, porque a surpresa que o destino preparou para essa mulher vai te deixar sem palavras. É uma lição que você não encontra em livros, cursos ou palestras, a vida mesma em toda a sua força, mostrando que o bem sempre encontra seu caminho. Prepare-se para se emocionar, se surpreender e refletir sobre o verdadeiro valor de cada ação. O que parecia uma simples devolução de bolsa se transformou em uma lição de vida que vai ficar na sua memória para sempre. A mulher sem teto segurava a bolsa da milionária com cuidado, sentindo o peso não apenas do couro caro e dos objetos dentro, mas também de toda a atenção daquele momento. Ela podia sentir os olhares de curiosidade e julgamento das pessoas ao redor, alguns cochichando, outros apenas observando, como se estivessem esperando a próxima cena desse espetáculo da vida real. A milionária, elegante, vestida de roupas de grife, com seus sapatos perfeitamente limpos, ergueu o nariz e olhou para a mulher moradora de rua com desprezo. A expressão em seu rosto dizia tudo. Você não merece estar aqui. Você não merece nem tocar minhas coisas. Me dê isso agora, disse a milionária, a voz tremendo entre a raiva e a arrogância. A mulher sem teto, apesar do medo que sentia, manteve a calma. Ela respirou fundo, sentindo cada músculo do corpo pronto para reagir, mas decidiu não ceder à provocação. Em seu coração, uma força invisível parecia guiá-la. Era algo que vinha de anos de luta, de resistência diária à indiferença do mundo, de aprender que dignidade e honra não se compram, e que mesmo sem nada é possível ser grande. Eu encontrei sua bolsa, respondeu a mulher, a voz firme, sem medo. Achei que era certo devolver. A milionária riu de forma cruel, um som que gelou a espinha de todos ao redor. Ah, é claro. Você quer ser a heroína, não é? Disse, apontando o dedo em direção à mulher. Oh, mas você é só mais uma dessas pessoas patéticas que o mundo ignora. Olhe para você. Olhe como você está. Um silêncio pesado caiu sobre todos os presentes. Algumas pessoas sentiram vontade de intervir, mas ninguém sabia exatamente o que dizer. A vergonha e o desprezo que a milionária sentia transbordavam na voz dela, fazendo parecer
que ela tinha o direito de julgar qualquer pessoa. A moradora de rua segurou firme a bolsa sem recuar. Em sua mente passava uma sensação estranha, quase mágica, como se cada palavra cruel da milionária não tivesse poder sobre ela. Era como se o universo inteiro estivesse observando, testando sua paciência e coragem. E a cada instante ela sentia que algo estava prestes a acontecer, algo grande. "Você pode me humilhar o quanto quiser", disse a mulher baixinho, mas com uma firmeza que cortou o ar como uma lâmina. "Mas sei que estou fazendo a coisa certa. E no final, a verdade sempre encontra seu caminho." A milionária bufou impaciente, pegando a bolsa com força, mas sem notar que cada gesto dela era observado por centenas de olhos ao redor, que registravam cada detalhe. Alguns começaram a cochichar entre si. "Essa mulher está sendo humilhada e mesmo assim não reage. Isso é incrível." No fundo, ninguém sabia o que iria acontecer a seguir. O ar parecia carregado de eletricidade, como se o próprio destino estivesse segurando o fôlego. Cada gesto, cada palavra da milionária parecia estar preparando o terreno para algo extraordinário. Algo que mudaria não apenas aquela mulher sem teto, mas toda a dinâmica daquele momento e possivelmente a vida de quem ousou humilhá-la. A mulher, segurando a bolsa, olhou ao redor. Ela podia sentir a tensão nos olhares da multidão, podia sentir o julgamento silencioso e a expectativa. E no fundo, sentia também um fio de esperança. Uma certeza silenciosa de que justiça seria feita de uma forma que ninguém poderia prever. Ela respirou fundo, apertando a bolsa contra o peito, e disse para si mesma: "Apenas espere. Tudo será revelado, mas não agora." E foi nesse momento que algo começou a mudar. Uma sensação estranha percorreu o ambiente, quase imperceptível, como se o mundo tivesse decidido tomar um rumo diferente. A milionária continuava arrogante, mas a energia ao redor parecia diferente. Os murmúrios da multidão ficaram mais intensos, e algumas pessoas começaram a notar pequenas coisas que não poderiam explicar. A mulher sem teto, sem perceber, tornou-se o centro silencioso de um momento que ninguém jamais esqueceria. E embora ela não soubesse ainda, o destino estava prestes a fazer algo tão inesperado, tão poderoso, que mudaria tudo para todos ali. Mas o que exatamente estava prestes a acontecer? O que o destino preparou para a milionária arrogante? Essa resposta, meus amigos, ainda não será revelada. E só os mais atentos e pacientes vão testemunhar o que o universo tinha guardado para aquele instante. A mulher sem teto segurava a bolsa como se carregasse não apenas os pertences da milionária, mas o peso de toda a injustiça do mundo. Cada passo que dava parecia ecoar em câmera lenta, e cada olhar que recebia era uma mistura de curiosidade, surpresa e, para alguns, julgamento. Ela sabia que estava sendo observada e, de alguma forma, isso a fortalecia. Mesmo com o frio cortante daquela manhã e com o estômago vazio, sentia uma força interior que a fazia ereta, digna, inabalável. Enquanto isso, a milionária, vestida impecavelmente, caminhava de um lado para o outro, segurando sua bolsa com força, como se o simples contato com a mulher sem teto fosse uma afronta pessoal. Seus saltos soavam altos no chão frio, ecoando como marteladas em todos os presentes. O desprezo em seu olhar era palpável, quase ofensivo. Ela não apenas queria recuperar a bolsa, queria esmagar a dignidade daquela mulher, humilhá-la publicamente, mostrar a todos quem tinha poder ali. "Você não entende nada da vida, não é?" disse a milionária, com uma risada que mais parecia um ataque. "Olhe para você. Está cheia de sujeira, com roupas rasgadas. Parece uma caricatura da própria pobreza." A multidão ao redor começou a se aglomerar, curiosa. Algumas pessoas sussurravam entre si, outras apenas observavam em silêncio, absorvendo cada detalhe da cena. Alguns começaram a sentir uma estranha simpatia pela mulher sem teto. Mesmo sem saber seu nome ou sua história, era impossível não sentir respeito pela coragem e pela integridade que ela demonstrava naquele instante. A mulher sem teto respirou fundo, tentando ignorar o desprezo e a arrogância da milionária. Ela sentiu uma onda de memórias passarem pela sua mente. Noites dormindo sob o céu estrelado, dias passando fome, momentos em que ninguém acreditava nela.
E mesmo assim, ali estava firme, segurando a bolsa de uma mulher que a menosprezava, mas que, ironicamente, dependia dela para recuperar o que havia perdido. Eu só quero devolver sua bolsa, disse a mulher a voz firme, apesar da tensão. E achei que seria certo. Certo? Respondeu a milionária, revirando os olhos. Você acha que honestidade vai mudar alguma coisa na sua vida? Olhe para você. O mundo não recompensa pessoas como você. Um silêncio desconfortável caiu sobre a multidão. Alguns olharam para a mulher sem teto, como se esperando que ela falasse algo, que reagisse, que cedesse à pressão. Mas ela apenas segurava firme a bolsa, olhando nos olhos da milionária com uma calma que parecia quase sobrenatural. Cada respiração sua, cada gesto era medido, como se ela soubesse algo que ninguém mais sabia, algo que o destino havia preparado, mas que ainda não podia ser revelado. A milionária bufou impaciente. Ela pegou a bolsa da mão da mulher com força, mas ao mesmo tempo o gesto dela parecia desajeitado, como se o universo estivesse prestes a intervir. A tensão no ar era quase palpável. A multidão começou a sentir uma mudança sutil, algo quase imperceptível, mas diferente. Alguns cochicharam entre si, notando a estranha energia no ambiente. Era como se o mundo estivesse segurando o fôlego, esperando o próximo movimento. Enquanto isso, a mulher sem teto sentiu uma estranha calma se espalhar pelo seu corpo. Ela sabia que tinha feito o que era certo, e isso lhe dava uma força invisível, uma sensação de justiça interna que não podia ser comprada, roubada ou ignorada. Mesmo diante da humilhação, ela manteve a postura. E cada segundo que passava parecia aumentar ainda mais a expectativa do que estava por vir. Você pode rir, me humilhar, me menosprezar, disse a mulher sem teto, baixinho, mas com uma firmeza que cortou o ar. Mas saiba que a vida tem suas formas de justiça, e tudo o que você planta, você colhe. A milionária franziu a testa, confusa e irritada. Ninguém jamais havia falado com ela dessa forma. Ela estava acostumada a ser obedecida, a ter o controle absoluto de qualquer situação. Mas ali, diante daquela mulher sem nada, o poder parecia ter trocado de mãos. E isso a deixou desconcertada. A multidão, silenciosa, começava a se mexer. Alguns desviaram o olhar. Outros ainda observavam em suspense, esperando o desfecho. E então começaram a surgir pequenas coisas estranhas. Detalhes que ninguém podia explicar. Uma leve brisa que parecia vir do nada. Folhas que se mexiam mesmo sem vento. O reflexo do sol no chão, criando brilhos estranhos, quase mágicos. Cada um desses sinais era sutil, mas todos sentiram algo diferente. Era como se o universo inteiro estivesse preparando um momento crucial. Silencioso, poderoso e inevitável. A mulher sem teto olhou para o céu, apenas por um instante, sentindo que não estava sozinha. Algo maior, invisível, observava, guiava e protegida cada passo seu. Ela sabia que estava no caminho certo. Sabia que, de algum jeito, a arrogância da milionária seria confrontada, mas ainda não era o momento certo. Ainda não era a hora da revelação. E assim, a tensão continuou a crescer. Cada segundo parecia mais longo que o outro. A multidão, hipnotizada, sentia o clima de expectativa, como se o próprio tempo tivesse desacelerado, mantendo todos em suspense absoluto. A milionária, cada vez mais irritada, não percebia que estava prestes a se tornar parte de algo muito maior do que ela mesma, algo que mudaria tudo, mas que ainda seria revelado mais adiante, no momento certo, de uma forma que ninguém jamais esqueceria. Enquanto isso, a mulher sem teto manteve-se firme, com a bolsa ainda em suas mãos, pronta para o que viesse, mesmo sem saber a magnitude daquilo que estava prestes a acontecer. E em algum lugar invisível, o destino sorria silenciosamente, preparando o golpe final, a resposta que ninguém podia prever. Mas ainda não era o momento. O que aconteceria a seguir? Como o destino iria equilibrar aquela situação? Cada gesto, cada respiração, cada olhar estava sendo contado. E quando o momento chegasse, seria inesquecível. A tensão no ar era quase insuportável. A mulher sem teto continuava segurando a bolsa, mas algo havia mudado ao redor.
A multidão começou a perceber detalhes que antes pareciam insignificantes. O brilho da luz do sol refletindo na bolsa, o vento que parecia sussurrar palavras inaudíveis, pequenas folhas que se moviam como se estivessem dançando em celebração silenciosa. Cada sinal parecia preparar o terreno para algo extraordinário, algo que apenas os mais atentos podiam sentir. A milionária, arrogante, ainda segurava sua bolsa com força, mas agora percebia que algo estava diferente. Sua confiança parecia vacilar. Ela sentiu um frio na espinha, uma sensação estranha que não conseguia explicar. Por toda a vida, ela havia controlado situações, humilhado pessoas, acreditado que o dinheiro dava direito a tudo. Mas naquele momento, a arrogância dela começou a tremer. Ela podia sentir que estava prestes a enfrentar algo que não podia comprar, controlar ou manipular. A mulher sem teto respirou fundo e falou, com uma serenidade que fez todos ao redor silenciarem. Eu fiz o que era certo. Você pode humilhar, desprezar, rir, mas a verdade sempre encontra seu caminho. E o universo nunca falha. Essas palavras ressoaram como um trovão invisível. A milionária ergueu as sobrancelhas incrédula, mas não conseguia responder. Não havia zombaria ou raiva que pudesse abafar a força daquelas palavras. Ela sentiu pela primeira vez que o mundo não se curvava aos seus caprichos. E então aconteceu. Um pequeno tropeço quase imperceptível foi suficiente para transformar o momento. A bilionária escorregou, sua bolsa caiu de suas mãos, e um efeito em cadeia começou. Moedas caíram, documentos se espalharam pelo chão, e a multidão ficou boquiaberta. Mas não foi apenas isso que chamou a atenção. Um estranho brilho parecia emanar da bolsa, refletindo a luz de uma forma quase mágica, e nesse instante todos sentiram algo profundo. O universo estava devolvendo, de forma simbólica e poderosa, o equilíbrio da situação. A mulher sem teto, mantendo a calma, simplesmente se abaixou, pegou cuidadosamente a bolsa e a entregou de volta, sem olhar para a milionária com ódio, apenas com dignidade. O silêncio era absoluto, e todos os presentes sentiram uma energia diferente, uma mistura de justiça, surpresa e emoção. A milionária, confusa e humilhada, sentiu o peso do que havia acontecido. Pela primeira vez na vida, percebeu que não importa a quantidade de riqueza que você possui, o caráter e a integridade são forças que o dinheiro não pode comprar. Ela se levantou, tentando recuperar alguma postura, mas a lição já estava clara. E o universo havia se encarregado de mostrar isso de uma forma que ninguém poderia ignorar. A mulher sem teto, por sua vez, sorriu suavemente, sentindo o poder da sua própria honestidade. Cada gesto, cada ação correta, havia criado um impacto muito maior do que qualquer riqueza material poderia oferecer. Ela se afastou da multidão, não como alguém que venceu, mas como alguém que permaneceu fiel a si mesma e ao que é justo, mesmo diante do desprezo e da humilhação. A multidão emocionada começou a aplaudir. Algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos. Muitos entenderam naquele momento que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na integridade e na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. E a lição da mulher sem teto ecoaria na mente de todos por muito tempo. A bondade, a honestidade e a coragem são forças que nunca falham. E então, quando parecia que tudo havia acabado, o silêncio foi preenchido por murmúrios de admiração. Pessoas comentavam sobre a força da mulher sem teto, sobre o orgulho de não ceder à humilhação e sobre como o universo havia equilibrado as coisas de uma maneira tão elegante quanto poderosa. A milionária, por mais que quisesse, não pôde apagar a lição que acabara de aprender. Ela havia sido confrontada pelo que é realmente importante na vida, algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. E você que está assistindo a essa história precisa entender algo muito importante. As ações que você escolhe, mesmo as mais pequenas, têm poder para transformar o mundo ao seu redor. Honestidade, coragem, compaixão são forças invisíveis, mas imbatíveis, que podem mudar destinos, restaurar justiça e inspirar milhares de pessoas. Se você sentiu cada emoção dessa história, se
emocionou com a coragem dessa mulher e com a lição que a vida nos deu hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder histórias como essa que inspiram, transformam e emocionam. Cada like e comentário ajuda a espalhar essa mensagem de integridade e coragem. E cada compartilhamento pode tocar alguém que precisa dessa inspiração. Lembre-se, o bem sempre encontra seu caminho. A história da mulher sem teto e da milionária é uma prova viva disso. E se você acreditar no poder da honestidade, da coragem e da bondade, o universo também vai conspirar a seu favor, de formas que você jamais poderia imaginar. Então, se inscreva no canal. Deixe seu like e ative o sininho para receber mais histórias com lição de vida. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, a vida dá muitas voltas. Que é humilhado hoje poder ser exaltado amanhã. Até a próxima história.